Gênesis, capítulo de número 3, vamos ler do versículo 1 ao 3 e depois vamos ler o versículo 22 ao 24. Gênesis 3, do 1 ao 3 e em seguida 22 ao 24. Também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que ela possa reinar sobre sua vida e também sobre sua casa. Gênesis, capítulo de número 3, onde creio que todos conhecem essa passagem. Ora, a palavra do Senhor nos diz assim, em Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela falou à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morreis. Agora, versículo de número 22. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andavam ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Glórias a Deus, somente até aqui. Como eu já havia falado, essa é uma passagem muito conhecida de todos nós, evangélicos, cristãos, e quem sabe até alguns ateus já ouviu falar dessa passagem, onde fala da criação. E o mais interessante é que, quando Deus começa a criar, o próprio Deus vai dizer: tudo que criou é bom, tudo foi bom. E quando chega no 6º dia, Deus cria o homem do pó da terra. E naquele dia também criou o jardim do Éden e a árvore da vida. E nós vamos ver no capítulo número 2, que Deus vai dar uma ordem ao homem, que ele podia usufruir de todo aquele jardim, com exceção de apenas uma árvore, que é a árvore da ciência, do bem e do mal. Apenas uma árvore, podia usufruir de tudo, mas apenas uma árvore. E o que chama a atenção é que por que as coisas proibidas cobiçam tanto as pessoas? Por que algo que é proibido faz com que as pessoas desejam tanto isso? Deus fazendo isso, dando o paraíso para que o homem lá habitasse, dá essa ordem a Adão, porque até então Deus não tinha feito Eva, a ordem foi feita para o homem, foi dada ao homem, Adão, que ele não comesse da árvore da ciência, do bem e do mal. E nós vamos ver que Deus, ao fim do dia, todo dia Deus vinha falar com Adão. Adão tinha uma comunhão com Deus.
Adão conversava com Deus, dialogava com Deus. Só que Deus também faz uma disjuntora, porque não era bom que o homem ficasse só. Não é bom que o homem fique só. É bom ter uma disjuntora, uma pessoa que te ajude. E Deus fez essa disjuntura. Deus criou da costela de Adão essa disjuntora. E aí nós vemos que talvez, quem sabe, a ordem foi dada para o homem, não para a mulher. Talvez, quem sabe, ela estava menos na visão ou menos na fé do que o homem. Pode ser. Por isso que muitas das vezes é muito bom que sempre andamos junto e na mesma visão, no mesmo foco, no mesmo objetivo. Porque se chegar um determinado momento da altura, se você cobiçar, desejar coisa que através da palavra de Deus é contra a palavra de Deus, certamente você morrerá. Porque foi isso que Deus disse: se comeres do fruto, certamente morrerá, do fruto proibido. E passando, e vamos ver que havia ali um animal muito astuto, um animal muito inteligente, esperto. Embora que eu creia que com certeza foi Satanás que implantou sobre a vida daquele animal e fez uma pergunta que na qual nós lemos: a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, e o Senhor Deus tinha feito ela. Falou a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui quer dizer que a mulher também, ela sabia, ela tinha a palavra de Deus com ela. E por que nós vemos hoje, no dia atual, muitas pessoas que sabem da palavra, conhecem a palavra de Deus, mas não seguem a palavra de Deus, não obedecem a palavra de Deus, acabam se desviando da palavra de Deus. Pessoas conhecedoras da palavra de Deus não obedecem a palavra de Deus. E sabemos que isso, como se diz a lei da física, toda ação, ela tem uma reação. Todo pecado, ele tem uma consequência. Toda ordenança, ela não cumprida, ela gera uma consequência. E a mulher ali, vendo que a árvore, que o fruto que ali estava, era vista como um fruto agradável pelos seus olhos, porque a Bíblia vai falar que aquele fruto, ele era um fruto como outro fruto, não era fruto diferenciado, era apenas, foi dada uma ordem, para que não comesse daquele fruto, mas era um fruto normal como outro qualquer. A diferença é que tinha nele uma ordem, que não comesse dele. Mas a desobediência das pessoas, ou o desejo, como eu acabei de falar, por adquirir, por ter algo que é proibido, que é ordenado para não ter, leva as pessoas à ruína, leva as pessoas ao fracasso, leva as pessoas à morte. E quando Eva é atentada pela serpente, é tentado pelo inimigo de nossas almas, que nós sabemos que é Satanás e seus demônios, e se deixa levar, que a tentação ela pode vir. Nós vemos na própria palavra de Deus que tentação não é pecado, porque fosse pecado, Jesus Cristo havia pecado.
Hebreus vai falar que Jesus foi tentado todo o tempo, mas porém não pecou. Então a tentação, ela é normal de acontecer em nossas vidas, principalmente nós cristãos, nós conhecedores da palavra, porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele espera apenas uma oportunidade, apenas uma brecha que nós possamos dar. E justamente foi isso, foi naquela brecha que Eva deu e comeu do fruto proibido, do fruto ordenado que não era para comer. E a primeira consequência deste ato, nós vamos ver que foi a vergonha. E se você reparar, que uma pessoa, quando é conhecedora da palavra, quando ela peca, a primeira coisa que ela vem é a vergonha. Vergonha se alguém vai ver. Eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra, como se diz, não estou falando de pessoas que pecam descaradamente. Esse não conhece a palavra, estou falando de quem conhece a palavra. Porque Eva conhecia a ordem que foi dada. Então quem conhece a palavra, quando peca, a primeira coisa que vem a vergonha. A vergonha que quem sabe alguém esteja vendo. A vergonha que quem sabe alguém pode falar e pode chegar no ouvido do líder da igreja, no ouvido do seu pastor, e ele pode corrigir. Mas esquece que de Deus não tem como esconder nada. Como é que nós podemos esconder de Deus? Então o primeiro ato que veio da consumação do pecado foi a vergonha. E o segundo ato é o medo. O medo de quê? O medo da consequência do pecado. Só que muitas das vezes a gente erra. Quer ver um caso interessante? Imagine você, nós, maioria condutores aqui, está atrasado para um compromisso. Automaticamente você, o que você faz se você está atrasado? Conduz, tem carro, você vai acelerar, você vai tentar ver se diminui o seu atraso, chegar antecipado ou tentar não chegar tão atrasado. Se coincidente daquela sua trajetória, tiver ali um carro da polícia paisana, descaracterizado, e você ultrapassou a velocidade permitida, e logo em seguida, o carro descaracterizado, a paisana, viu e liga a sirene e parte atrás de você. A primeira coisa que vem, se você é um conhecedor da palavra, se você vive a palavra, você fica logo com medo, se alguém vai ver. E a segunda coisa, se arrepende, porque sabe que pode apertar o bolso, porque com certeza vai vir uma multa. Agora aqui, eu quero chegar a uma conclusão. Qual é a intenção disso aqui? O que muitas das vezes nós vamos tentar explicar para o senhor guarda. Olha, eu tenho um compromisso, estou atrasado. Mas você desobedeceu a ordem da lei de trânsito. Você descumpriu a ordem da lei de trânsito. E não tem jeito, é multa. Agora vem a pergunta. Você se arrepende de ter descumprido a ordem, ou você se arrepende pela multa que você vai pagar? Porque muitas das vezes foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Quando Deus caminha
habitualmente o fim da tarde, e chama Adão: Adão, onde você está? Adão fala: eu me escondi, Senhor, porque eu estava nu, e temi a tua voz. Mas o Senhor vai falar: quem foi que te disse que você está nu? Por acaso você comeu da árvore que eu te disse para não comer? Aí a primeira coisa que vem, colocar a culpa em quem? Porque nós somos mestres nisso. Talvez seja pelos nossos antepassados, Adão e Eva. O ser humano é mestre em colocar a culpa nos outros. Você já reparou? Quando veio Deus falar: quem foi que disse que você está nu? Senhor, a mulher que tu me deste, coloca a primeira culpa em Deus. Ela me deu do fruto e eu comi. O Senhor vai perguntar à mulher: por que você fez isso? Senhor, a serpente me enganou e eu comi. É um jogo, se você reparar, é um jogo de empurra, empurra. Mas Deus não queria isso, que ficasse, não sei se é essa expressão melhor, rumando culpados. O que Deus quer de nós, que assumimos os nossos erros, assumimos as nossas culpas, assumimos os nossos pecados. Se Adão falou: realmente, Senhor, o Senhor me deu uma ordem, e eu pequei, e eu desobedeci a tua ordem, faça cumprir em minha vida, Senhor, aquilo que o Senhor tem. Mas não, primeira coisa que ele foi fazer foi arrumar uma desculpa, e a culpa que ele foi colocar logo em Deus, que foi o Senhor, aquela mulher que me deu. A culpa foi porque o Senhor me concebeu aquela mulher. E assim às vezes somos nós. Ao invés de nós assumirmos as nossas culpas, assumimos os nossos falhas, os nossos pecados, pomos culpas em A, em B. Foi porque aquela mulher, ela me seduziu, foi porque aquele homem me seduziu, foi porque o diabo me enganou. Não, meu irmão, foi porque você se deixou levar pela sedução, foi porque você se deixou levar por Satanás, foi porque você se deixou levar pelo engano do inimigo. Independente se você conhece a palavra, se você deixou se levar, você pecou, você errou. Assumimos os nossos erros, assumimos as nossas culpas, porque sabemos que todo pecado ele tem uma consequência, e principalmente este pecado, uma ordenança de Deus, a consequência dele era a morte. E aí nós vemos que o inimigo, por ter enganado, gerou a queda do homem. O homem, muitos teólogos dizem, nessa passagem bíblica, que aqui foi a queda do homem, do ser humano, caiu. Onde o ser humano foi caído. Mas nós vamos ver que no meio daquele jardim, ali também tinha uma outra árvore, que era a árvore da vida. E por que Eva e Adão não tiveram também o desejo de comer a árvore da vida? Porque a árvore da vida, ela não foi proibida de comer. A partir do momento
que estamos na presença de Deus. A árvore da vida, ela não é proibida comer, desde que estejamos na presença de Deus. Porque a partir do momento que desobedecemos a ordem de Deus, saímos da presença de Deus, a árvore da vida é retirada de nós. E foi isso que aconteceu. Nós vemos no versículo de número 22, e Deus viu que o homem era como ele. O homem é como nós. E ele vai dizer, no versículo 22 que nós lemos: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como nós, como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, que a árvore da vida não era proibida, a única que era proibida era a árvore da ciência do bem e do mal, coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim. Nós vemos aqui que a pessoa, que Adão e Eva só foi lançado fora do jardim porque primeiro desobedeceu a ordem de Deus, e a segunda coisa da expulsão deles do jardim, para que não comesse da árvore da vida. Porque se comesse da árvore da vida, viveria eternamente. O que isso quer dizer? Deus tem uma árvore da vida preparada para nós. Mas só vai comer dessa árvore da vida quem permanecer na presença de Deus. Quem desobedecer a ordem de Deus não vai ter direito à árvore da vida. Nós vamos ver claramente que Deus, ele é explícito em falar que quando se ele comesse da árvore da vida, ele também teria direito à vida eterna. Mas como desobedeceu a ordem de Deus, não teve mais direito à vida eterna. O ser humano, ele só tem o direito de ter a vida eterna a partir do momento que ele está na obediência de Deus. A partir do momento que ele está fazendo a vontade de Deus. Que a partir do momento que você deixa de descumprir, deixa de fazer a vontade de Deus, você sai da desobediência de Deus. Você perde o direito de ter a árvore da vida. E aí nós vamos ler lá no capítulo de Romanos 5,17, que diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por todo este, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio o juízo, e sobre os homens para a condenação, assim também por um só o ato da justiça veio para a graça, sobre todos os homens, para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão justos. Jesus Cristo nós vemos que a mulher, podemos colocar às vezes culpa na mulher, porque foi através da mulher que entrou o pecado no mundo, é verdade. Mas não podemos jamais esquecer que foi através da mulher que veio o Redentor, que livra-nos de queimar no fogo do inferno. A mulher pode ter entrado no pecado, mas foi através da vida da mulher
que veio o Redentor, Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós, que nos deu o direito de ter a vida eterna. Mas para isso, basta termos perseverante. Para isso, temos que manter firme na obediência da palavra de Deus. Porque se nós desobedecermos a ordem do Senhor, certamente padeceremos, certamente queimaremos no fogo do inferno. Por isso, igreja do Senhor, povo de Deus, povo conhecedor da palavra do Senhor, o Senhor fala claramente que devemos obedecer, porque a desobediência leva à morte. Agora eu quero falar uma coisa: nunca deixe de estar, nunca perca a oportunidade, melhor dizendo, de estar na presença do Senhor. Nunca perdemos a oportunidade de estar na presença do Senhor. Sabemos que Eva e Adão tiveram essa oportunidade de estar na presença do Senhor, mas devido a uma desobediência, isso levaram eles à morte. Isso levaram eles à perdição. E o inimigo de nossas almas, ele é astuto. O inimigo de nossas almas sabe disso. Então, por isso, sabemos que o maior motivo da queda do homem, ele não foi, o maior motivo da queda do homem não foi ouvir o Criador, mas foi ouvir a criatura. Porque se o homem verdadeiramente ouvisse a voz, ouvisse a palavra do Criador, ele não teria pecado. Por isso, muitas das vezes, nós caímos nas armadilhas do inimigo, porque ouvimos a voz da criatura, ouvimos a voz do inimigo de nossas almas, ouvimos a voz daquele que não quer, que afastamos de Deus. A partir do momento que ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, que a obedecemos, que a praticamos, que a vivenciamos principalmente, nos vai ser dado o direito de ter a vida eterna, nos vai ser dado o direito de comer do fruto da vida eterna. Mas para isso, temos que estar pautado, temos que vivenciar a palavra de Deus em nossas vidas, obedecendo e vivendo a palavra de Deus em nossas vidas. Por isso, sabemos das dificuldades que muitas das vezes o inimigo pode ser que venha colocar em nossas vidas. Muitas das vezes a dificuldade vem pela nossa falta de desobediência também. Mas sabendo sempre uma coisa, que Deus, Ele nos prometeu que nos dará da árvore da vida para que aquele que vencesse e a comeria. Mas para isso sabemos que temos uma caminhada. Ela vai vir, vai ter dificuldade, vai ter barreira, obstáculo, mas sempre vivenciamos a palavra de Deus. Nunca venhamos desobedecer a palavra de Deus, a ordem de Deus, porque certamente nós morreremos. Por isso, fica aqui minha oportunidade nesta noite em dizer que se nós obedecemos a ordem de Deus e a cumprimos, nós teremos a vida eterna.
Mas se desobedecemos a ordem de Deus, morreremos, infelizmente, no fogo do inferno. Que nós venhamos vivenciar, que nós venhamos viver e jamais venhamos deixar de estar na presença de Deus. Amém, igreja? Assim eu quero agradecer minha oportunidade nesta noite. Quero estar convidando aqui o nosso pastor.